da segunda instância, tendo como pano de fundo o caso Lula. E o caso Lula, de alguma forma, contaminou todo esse debate, tendo em vista essa politização. E isso acabou não sendo bom para um debate racional. Eu, inclusive, sou chamado nas redes sociais, por esses grupos que estão aí, de corifeu do petismo. Já fui acusado de muita coisa. Gilmar Mendes, é bom registrar que a Força-Tarefa de Curitiba, comandada pelo procurador Deltan Dallagnol, deu parecer e pediu progressão de regime da pena do ex-presidente Lula. Ou seja, pela própria Força-Tarefa de Curitiba, ele já deveria estar fora do regime fechado. Mas só o fez, é interessante, presidente, me perdoe a ironia, só o fez... Então não é esse Supremo Tribunal Federal que estará decidindo o eventual. Própria Força-Tarefa de Curitiba assim já requereu a juíza local que, em razão de uma decisão anterior do Supremo que proibiu a transferência, encaminhou o pedido para cá, que chegou ao ministro Luiz Edson Fachin. Mas é um pedido do Ministério Público, que ele saia do regime fechado. Mas só o fez, presidente, eu dizia, a partir da possibilidade de que o tribunal decidisse a questão de segunda instância. Não é? Na verdade, foi um tipo de benevolência compulsória, compulsiva. Mas, em suma, é importante a observação. Mas o caso Lula mostrou o déficit da construção, inclusive da decisão pela via do STJ. Depois da demora na admissão do recurso, chegada no STJ, que faz o relator, ministro Fischer? Indefere liminarmente o recurso, com base na súmula 7. Envolvia revolvimento de fatos e provas. Isso em 26/11/2018. Foi interposto, então, agravo regimental, que só foi julgado em 23/4/2019, fazendo a revisão do caso. Então, e até hoje, tem lá uma discussão sobre eventual aproveitamento, uma vez que a prisão é de caráter provisório, que se fizesse a detração nos termos do Código de Processo Penal. E isso até hoje não foi decidido, porque ele poderia ter sido libertado na mesma ocasião, quando foi decidido. Veja, Vossa Excelência, que este é um caso... E veja, eu estava esquecendo, Vossa Excelência interrompeu, mas interrompeu bem, e eu disse, eu posso ser suspeito de tudo, menos de petismo. Também não sou antipetista, mas... Então, mas veja, portanto, que este caso Lula é um caso para estudo, porque, de fato, mostrou como o sistema funciona mal. E eu não estou falando de Intercept, ainda não estou. Presidente, tudo leva pela literalidade, presidente, portanto, pelo tudo que já se falou, a despeito da possibilidade de se discutir de lege ferenda ou de iure constituendo, que se aplique a norma tal como nós assentamos aqui e como está posta na norma penal, no Código de Processo Penal, tal como foi recomendado pelo legislador e como está agora requerido nas ADCs já referida. Eu vou encerrar, presidente, lembrando dois aspectos apenas. As críticas que a OCDE teria feito ao Brasil por conta de fragilização no combate à corrupção.
isso deve ser esclarecido. Uma delas, pela aprovação da lei de abuso de autoridade. É chocante. Todos os países da OCDE tratam severamente o abuso de autoridade. Eu listo aqui as situações e, exemplo, na França, na Alemanha. Na Alemanha existe o tipo penal da prevaricação judicial, chama Rechtsbeugung. Se o juiz mal aplicar deliberadamente uma lei, comete crime. Veja, na Espanha, o artigo 446 do Código Penal diz: o juiz ou magistrado que intencionalmente ditar sentença ou resolução injusta será castigado com a pena de multa de 12 a 24 meses e inabilitação por emprego ou cargo público. Esse foi o caso do famoso juiz Baltazar Garzón. Portanto, e agora a OCDE vem, inclusive, adiciona, a partir da decisão de Vossa Excelência, no caso do COAF, e diz que também há razões para preocupação. Quando ela mesma diz que há resoluções dizendo que há que ter cautelas nesse compartilhamento de dados. O grupo de trabalho da OCDE orienta nesse sentido. A mim me parece, portanto, que longe estamos de sermos ineficientes no que diz respeito ao combate à corrupção. Mas o combate à corrupção, como o combate a qualquer criminalidade, tem que se fazer dentro de marcos legais, dentro dos marcos do devido processo legal. A outra crítica que também é muito comum, esta vem da Transparência Internacional. Que também ecoa barulhos, ecos, ruídos em torno disto. Presidente, é uma coisa que precisa se dizer. A Transparência Internacional, e eu conheço o presidente da Transparência Internacional, é um alemão, ela se tornou uma grife, mas ela também se tornou talvez um selo de franquia, e pode ser bem e mal utilizado. Nos últimos anos, a Transparência Internacional atuou como verdadeira cúmplice da força-tarefa da Lava Jato nos abusos perpetrados no modelo de justiça criminal brasileiro. Eu estou fazendo essa comunicação porque isso tem que ir para a Transparência Internacional, para a sua sede. Em 9 de dezembro de 2014, a Transparência Internacional assinou memorando de entendimento com o MPF para estabelecer uma agenda de cooperação no combate à corrupção. Desde então, as instituições afirmam terem colaborado na produção de conhecimento anticorrupção, apoio e capacitações técnicas e campanhas de conscientização. Alguns episódios desse longo relacionamento são dignos de destaque. Em 2017, o MPF assinou um memorando de entendimento entre a Transparência Internacional e a JF para formalizar um cronograma de gestão e execução de recursos destinados ao investimento em projetos sociais previsto no Acordo de Leniência no Grupo Econômico. Registre-se que os procuradores responsáveis integraram as forças-tarefas das operações Greenfield, Sepsis, Cuibano e Carne Fraca. A partir desse memorando de entendimento, portanto, a Transparência Internacional assumiu a gestão de um total de 2,3 bilhões a ser destinado a projetos sociais escolhidos por ela própria. O combate à corrupção no Brasil dá lucro. A falta de clareza e controle desse memorando não nos permite saber se, porventura, a Transparência Internacional se remunerava com o memorando. A TI também tinha, Transparência Internacional também tinha papel de protagonista no acordo celebrado entre o Ministério Público Federal e a Petrobras, a famosa Fundação Dallagnol, enterrada a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes.
Nesse acordo, o MPF indicou a Transparência Internacional para a composição do chamado Comitê de Curadoria Social, que ajudaria na constituição da fundação do Ministério Público, que iria gerir os recursos. Portanto, presidente, essas questões precisam ser analisadas com muito cuidado. Ministro Gilmar, me permite só para... Desculpe fazer uma pergunta, interrompendo o seu voto ao ministro Alexandre. Quantos milhões dessa fundação iria para um dado advogado em honorários de advocacia? Presidente, na verdade, o acordo realizado, que foi anulado, por Vossa Excelência, previa metade do valor. O valor total acabou ficando em 1 bilhão 600 milhões. Metade disso iria para a fundação, para essa fundação. Na verdade, 2 bilhões e 600 milhões, né? Metade, 1 bilhão e 300 iria para a fundação, e 1 bilhão e 300 milhões iria para os sócios minoritários, que são representados por um advogado. O advogado é o advogado Carvalhosa. Aquele falso professor da Universidade de São Paulo, que foi reprovado em concurso. Receberia 1,4 bilhões. Veja que negociata toda. É preciso dizer para o CDE que eles nos ensinem a fazer combate à corrupção sem corromper os agentes de corrupção. E isso em conta gráfica, sem CNPJ, sem CPF. Mas eu estou dizendo aqui, as revelações do portal Intercept mostram que Bruno Brandão, representante da transparência pública no Brasil, era um verdadeiro parceiro das causas do Ministério Público junto a Deltan Dallagnol. Quando, em agosto de 2017, os integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato se mobilizaram para expor, isto é, cometer ilícito, informações sigilosas sobre corrupção na Venezuela, após receber uma sugestão do então juiz federal Sérgio Moro, Deltan Dallagnol pediu a Bruno Brandão, da TI, para financiar a estadia no Brasil de uma dupla de procuradores venezuelanos. Era uma verdadeira parceria. Para depois fazer os vazamentos de informações na Venezuela, cometer ilícito, portanto. Nos termos do diálogo de 28 de agosto de 2017, Deltan perguntava: a Transparência Internacional bancaria a hospedagem e alimentação de promotores da Venezuela para passar uma semana conosco de modo confidencial, trabalhando nas investigações da Venezuela? O procurador deixava claro que essa solicitação era feita por debaixo dos panos. Nenhuma cooperação, doutor Bonifácio. Formal, que se poderia fazer. Não comente com ninguém. Se for necessário, de autorização superior, adiamos para ver no momento necessário e da forma certa. As ações da Transparência Internacional no Brasil também pareciam depender de uma chancela dos membros da Força Tarefa da Lava Jato. Ainda em agosto de 2017, Bruno Brandão avisa a Deltan: estou num debate sobre Venezuela na Fundação FHC e queria comentar que a TI, a Transparência Internacional, está defendendo, junto à FTLJ, que se abram processos extraterritoriais contra as autoridades venezuelanas. Alguma objeção? Sem objeções. É até bom para testar terreno. Portanto, acredito que as avaliações feitas pela Transparência Internacional no Brasil acabam sendo contaminadas pela parcialidade com que os representantes da organização têm investigado os episódios recentes de corrupção. Presidente, encerro dizendo que acompanho o relator, a quem cumprimento mais uma vez, para julgar procedente o pedido desta DC, de modo a declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código do Processo Penal, determinando que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. É como voto. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e, diante do horário, suspendo a sessão pelo prazo regimental de 30 minutos.
Danila, a gente sempre fala a respeito da questão do placar, que em julgamentos desse tipo é algo que sempre é contado de qualquer maneira, não tem jeito. Mas, ainda mais esse, né? Então, mas de qualquer maneira, existe aquela questão, às vezes um voto pode ir em um rumo totalmente diferente daqueles que foram abertos, existe muita coisa que pode acontecer. De qualquer maneira, acho que a gente pode falar em placar aqui de qualquer forma. Então, nós temos, primeiramente, com a ministra Carmen Lúcia, tivemos 5-3 a favor da prisão em segunda instância. Isso. Agora, com o voto do ministro Gilmar Mendes, já temos uma aproximação de empate, 5-4. Exatamente, Cadu. Nessa retomada de julgamentos hoje, em que faltam 4 votos para serem proferidos, faltavam, né, 4 votos para serem proferidos, ministra Carmen votou a favor da manutenção dessa orientação jurisprudencial e dessa prática que vem sendo realizada do início. Cumprimentando o ministro Marco Aurélio pela iniciativa que teve quando do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, de refutar a possibilidade de que já ali se julgasse o mérito. Creio que exatamente graças a essa iniciativa de Sua Excelência e talvez a uma antevisão é que nos permite hoje ter a possibilidade de revisitar um tema que, como se revelou ao longo de todo esse debate, é extremamente importante e, assaz, controvertido. Daí as divisões que se produzem. Tendo em vista o caráter de garantia institucional que se manifesta no nosso sistema, nos sistemas de vários países e na vida prática. Mas gostaria de fazer esse registro a priori, presidente, desta antevisão que Sua Excelência teve diante da proposta que foi por mim formulada de que julgássemos já o mérito da ação. Isto precisa ser reconhecido. Cumprimento em seguida a ministra Rosa Weber pelo seu brilhantíssimo voto aqui proferido. Sua Excelência sofreu ao longo desses anos, e ela bem o disse no seu voto, uma série de insultos e vilipêndios. E trouxe de maneira equilibrada, ponderada, com respostas claras à interpretação, inclusive fazendo um levantamento precioso sobre a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria e fazendo também, o que é digno de nota, um apanhado sobre o histórico desta norma no processo constituinte. Portanto, gostaria de fazer também, de forma de voz expressa, esse cumprimento, presidente. O meu penúltimo cumprimento vai para Vossa Excelência, presidente, por ter pautado essa matéria. Já era na hora. Cansou o ministro Marco Aurélio e também nosso decano de reiterar a necessidade de que esse tema fosse esclarecido, de que, de fato, essa matéria precisava ser arrostada. Como diz o ministro Marco Aurélio, é preciso abrir o embrulho e era preciso que esse tema fosse discutido. E, finalmente, eu disse que eram 3, mas eram 4, cumprimentos aos advogados brasileiros. Sem dúvida nenhuma, se trata de uma brilhante iniciativa dos mais diversos setores da comunidade jurídica que insistiram nos julgamentos, seja de processos subjetivos, seja de processos objetivos. Meu querido amigo, professor Peter Hebel, diz que o direito muito deve
aos advogados. Eles realizam, de certa forma, essa ideia que ele desenvolve da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. A partir das abordagens que venham ao tribunal, é que é possível deitar luz sobre novas interpretações. E isto se explica também no campo do processo penal. E aqui nós vimos, de maneira muito clara, nas diversas sustentações que foram feitas, inclusive a integração entre a advocacia privada, a mais qualificada, e também a mais qualificada da advocacia destinada à assistência judiciária. Vimos belas sustentações feitas por defensores públicos que desmistificaram, presidente, esses números que são apresentados e esse discurso de que o tema que está em jogo aqui diz respeito a interesses de ricos e poderosos. Mostraram os defensores públicos com resultados, mas agora são as pesquisas que indicam, inclusive a Folha de São Paulo acaba de publicar ontem esses dados, de que os defensores públicos conseguem inúmeras façanhas ou fazendo com que determinados crimes sejam reconhecidos como atípicos ou que se aplique uma pena que não a pena de prisão e, portanto, tudo isto tem consequências. Começo, presidente, falando rapidamente, e eu tenho um roteiro, um voto mais longo, mas fiz um roteiro para que nós, de fato, pudéssemos julgar essa temática e encerrá-la ainda hoje. Estou me impondo uma série de cortes. Só para mostrar, no que diz respeito a evoluções jurisprudenciais, no nosso controle de constitucionalidade, são muitos os casos que temos tido esse tipo de evolução. De cabeça, posso citar desde logo o debate que se teve desde o início da promulgação da Constituição de 88 na temática da prisão do depositário infiel. Foram longos anos, inclusive com desacertos entre esta Corte e o STJ, tendo em vista, inclusive, tendo como pano de fundo a aplicação do Pacto de San José. A Corte chegou a dizer que o Tratado Internacional, ainda que de Direitos Humanos, tinha a mesma hierarquia da lei e que, portanto, não adentrava a ordem jurídica com nenhuma superioridade. E, além do mais, que a lei de alienação fiduciária era lex specialis e não poderia ter sido pelo tratado revogado. Depois se evoluiu no sentido que todos nós sabemos com a interpretação do 5º parágrafo 2º. Outro debate importante é o conhecido caso relativo à progressão de regime. O artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos consagrou a necessidade de que se cumprisse a pena em regime inteiramente fechado. E o artigo 2º foi declarado constitucional, salvo engano, com a divergência do ministro Marco Aurélio. E passados muitos anos, o tribunal procedeu à revisão desse entendimento. No campo do processo penal, é muito interessante ver a evolução que se dá, tendo em vista o velho código e a velha legislação vis-à-vis a nova Constituição, como mostrou com maestria o voto da ministra Rosa Weber, inicialmente. E a novidade que se introduziu no texto
de 88, e Sua Excelência mostrou, inclusive, a origem da emenda com a cláusula do artigo 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Claro que o núcleo essencial desse princípio impõe um ônus da prova do crime e sua autoria à acusação. Sob esse aspecto, não há maiores dúvidas de que estamos falando de um processual de âmbito negativo. Para além disso, a garantia impede de forma geral o tratamento do réu como culpado até o trânsito em julgado da sentença. Não obstante, a definição do que vem a se tratar o réu como culpado pode depender, em certa medida, da intermediação do legislador. E essa questão suscita, não raras vezes, dúvidas aqui ou alhures. Desde logo, é bom acentuar que a concepção que foi mantida por longos anos e até 2009 correspondia a um Código de Processo Penal de feição fascista. E eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Estou simplesmente a dizer que se tratava de um código de inspiração claramente autoritária. Daí o trabalho dificílimo que a Corte teve que fazer para proceder a essa construção. Dizer que determinadas normas não foram recepcionadas. Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, chamou a atenção para o voto do ministro Celso, num dos sentença de pronúncia ou a decisão de pronúncia e a inclusão do nome no rol dos culpados, em que ali se afirmou claramente que não havia a recepção. Alguma evolução que se fez nesse tempo deu, inclusive, por fatores históricos que aqui não vamos sobre eles especular, mas de moderação do sistema para atender a determinados condestáveis do regime decaído. A tal lei Fillory, ministro Celso, que vem em moderação do sistema em 1900, alterou a redação do artigo 310 do Código de Processo Penal para restringir a manutenção autorizativos da decretação da prisão preventiva. Então, essa moderação vem nesse contexto autoritário, mas depois vai se provar uma evolução positiva e uma abertura para tirar a ideia da chamada prisão quase que obrigatória. Nosso conhecido, e por todos os títulos reconhecido, professor Eugênio Pacelli, critica o texto da Constituição a referência à liberdade provisória. O texto do artigo 5º, inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Não é porque o Constituinte de 88, desavisado e desatualizado com a legislação processual penal de sua época, tenha se referido à liberdade provisória, com e sem fiança,
que a nossa história deve permanecer atrelada a este equívoco. O que é provisório no texto constitucional e no seu espírito é sempre a prisão, assim como todas as demais medidas cautelares, que sempre implicarão restrições a direitos subjetivos. E aí, então, eu repasso essas questões, mostrando que a jurisprudência do Tribunal, ainda em 89, ancorando-se na interpretação literal do artigo 637 do Código de Processo Penal, afirmou inicialmente que a proibição de presunção de culpa antes do trânsito em julgado seria compatível com a execução imediata da pena privativa da liberdade, precedente do ministro Aldir Passarinho, também precedente do ministro Nery da Silveira. Destaque-se ainda que em 1999, o plenário debruçou-se sobre o juízo de recepção do artigo 594 do Código de Processo Penal, que, com a redação que lhe fora dada pela Lei 5.941, afastava a necessidade de prisão para interposição do recurso de apelação, quando o condenado dispusesse de bons antecedentes e fosse primário. Nesse julgado, veja que é uma evolução paulatina, já sob o regime da Constituição de 1988. Portanto, já estamos falando de 10 anos passados. Nesse julgado, o tribunal fez um juízo duplo de recepção da norma questionada, tanto para afirmar a constitucionalidade do benefício trazido pela Lei Fleury, quanto para corroborar que, como regra, a apelação imprescindia da segregação do réu. O entendimento prevalecente nos primeiros anos de vigência da Constituição de 88, todavia, foi excepcionado, como já foi referido, quando da apreciação do HC 69696, citado pelo ministro Edson Fachin, quanto pela ministra Rosa Weber, nos seus votos. E que vem a discussão sobre o rol dos culpados. Nos últimos anos, especialmente em 2008 e 2011, o Código de Processo Penal sofreu relevantes alterações, com o objetivo de adequar o texto às disposições constitucionais de 1988. E daí, inclusive, o debate sobre a questão que agora nós estamos a revisitar. Creio que também, para fazer justiça ao tribunal, é justo dizer que as turmas e o plenário fizeram um escrutínio severo dos conceitos indeterminados sobre a prisão provisória, repudiando a ideia de que poderia, por exemplo, haver fundamento numa prisão provisória calcado no clamor público. A ideia da necessidade da prisão provisória, o repúdio à prisão abusiva. Temos inúmeros precedentes nesse sentido, e aqui é justa a homenagem a vários da relatoria do ministro Celso de Mello. Passo, presidente, a segunda parte do meu voto para dizer que, desde as primeiras manifestações sobre a matéria, na condição de integrante desta Corte, ressaltei a minha inquietação com a possibilidade de prisões decretadas de modo automático, sem a devida especificação e individualização aos casos concretos. Acerca da minha posição individual, tenho registrado que profundas alterações no contexto normativo e fático subjacentes ao debate fizeram que ao longo dos anos meus posicionamentos evoluíssem diante das condições
reais de satisfação ao princípio da presunção de inocência. Não vejo dificuldade maior em reconhecer que essas modificações se deram, como disse, tanto por alterações na legislação processual aplicável, quanto por modificações substanciais no contexto do sistema judiciário penal brasileiro. Em 5 de 2 de 2009, no julgamento do HC 84078, o plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade da execução antecipada da pena, diante do disposto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. No voto da minha lavra, no mencionado precedente, registrei que incompatível com o ordenamento jurídico seria justamente a execução da pena antes do trânsito em julgado, fora das hipóteses de cabimento da prisão. Transcrevo nesse sentido, exceto da parte dispositiva do meu voto. A ordem de prisão, antes do atingido o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem expressa e fundamentada indicação dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, ofende diretamente o princípio da presunção da não culpabilidade de que trata o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Desde esse primeiro paradigma, portanto, fica assentada a importância ou a possibilidade de que houvesse a prisão provisória a partir dessa decisão de primeiro ou segundo grau, desde que presentes os requisitos de prisão preventiva. São os casos clássicos, nós nos lembramos bem, que são hoje enquadráveis naquele fundamento de ordem pública. A possibilidade, por exemplo, de uma iteração ou reiteração delitiva. Então, era uma hipótese que se colocava como plausível para justificar a prisão preventiva a partir da decisão de primeiro ou de segundo grau. Não deixa de ser interessante que o debate que se seguiu em relação à decisão de 2009 levou um dos seus, talvez, principais protagonistas do HC 84078, o ministro César Peluso, na sua presidência, a propor aquilo que se chamou a PEC Peluso. Em que consistia a PEC Peluso? Vossa Excelência fez referência no seu voto, ministra Rosa, que é digno de todos os encômios, inclusive por essa pesquisa. Consistia em afirmar que o trânsito em julgado dar-se-ia a partir da decisão de segundo grau. Portanto, aqui haveria a decisão definitiva e os recursos extraordinário e especiais ganhariam o caráter rescisório, tal como já ocorre no modelo alemão com o recurso constitucional e tal como ocorre no modelo espanhol com o recurso de amparo. O problema é que aqui era algo de fazer uma revolução, porque significava que as decisões tomadas, isso tinha implicações em todos os campos, envolvendo inclusive a Justiça do Trabalho, que as decisões de segundo grau de todos os tribunais teriam caráter definitivo. E certamente não foi por acaso que ela foi arquivada solenemente no Congresso Nacional. Mas foi esse o movimento de crítica à decisão que levou esse notável jurista, ministro Peluso, a enfrentar a questão dando uma resposta de iure. Em 17 de 2 de 2016, o tema foi novamente enfrentado pelo Supremo na apreciação do HC 126-292. Naquela oportunidade, deliberei por apresentar uma ideia modificada de minha compreensão sobre a matéria. À época, convenci-me de que a presunção de não culpabilidade representava princípio que assumia a feição de garantia institucional, de modo que tal princípio não necessariamente impunha que o réu fosse da mesma forma tratado durante todo o processo.
Assim, conforme se avançava o processo e a culpa fosse demonstrada, a lei poderia, portanto, impor tratamento diferenciado. A principal justificativa do entendimento de 2016 assentava-se no diagnóstico de que a inefetividade do sistema recursal penal suscitava um grave quadro de ineficiência do sistema judiciário. Alguns exemplos emblemáticos auxiliavam-me na compreensão do ponto, tais como o conhecido caso Pimenta Neves, que teve seu trânsito em julgado mais de 11 anos após a prática do homicídio. Outro exemplo notório foi o caso do ex-senador Luiz Estevão, cuja execução da pena só veio a ocorrer 10 anos depois da sua condenação, tendo o último recurso do réu sido julgado às vésperas da prescrição, quando já transcorridos mais de 23 anos da data dos fatos. Essas situações foram e continuam sendo valoradas por mim como graves disfuncionalidades do sistema. Todavia, subjacente a esse diagnóstico, a minha formação firmava uma crença, hoje absolutamente desiludida, quanto à capacidade dos tribunais de segunda instância de distinguir e corrigir situações abusivas. A propósito, assentei essa presunção ao afirmar à época que, e a mim parece que se porventura houver a caracterização que sempre pode ocorrer de abuso na decisão condenatória, certamente estará à disposição do eventual condenado todos os remédios, além do eventual recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo, cautelar, também o habeas corpus. E os tribunais disporão de meios para sustar essa execução antecipada. Como se sabe, o entendimento do tribunal sobre o tema foi corroborado ainda em 2016 no julgamento do RE com agravo 964-246 e no julgamento do HC 126-292. Em 5 de 10 de 2016, esse posicionamento foi mantido pelo Supremo ao indeferir as medidas cautelares das ações declaratórias 43 e 44. Já no ano de 2017, ainda no primeiro semestre, depois da decisão do plenário na apreciação das liminares desta DC, comecei a demonstrar as minhas primeiras reticências com a praxis que passou a se desenvolver no país em matéria de prisões provisórias seguidas de autorização de execução da pena após o julgamento da segunda instância. Falei várias vezes, ministro Fachin, Vossa Excelência é testemunha, de que nós tínhamos, mas antes da presidente de Vossa Excelência, já com o ministro Teori, ainda com o ministro Teori, que nós tínhamos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. E as prisões provisórias de Curitiba se transformaram em sentenças definitivas, que depois se transformaram em decisões definitivas de segundo grau. Portanto, a regra era a prisão provisória de caráter permanente. E isto passou a me chamar a atenção. No julgamento do HC 142-173, manifestei minha tendência em rediscutir essa questão, animando-me a considerar a proposta que tinha sido esboçada pelo ministro Toffoli e que alguns sistemas praticam, o sistema português, de certa forma, ou o sistema alemão, levando a questão até um tribunal intermediário, que seria o STJ. Uma realidade que nessa nossa descrição nós não podemos deixar de colocar tem a ver com a mudança, inclusive, ocorrida com o recurso extraordinário. O recurso extraordinário deixa de ser recurso fluido, natural, mas ele passa agora a ter essa limitação. Daí a importância da abordagem feita, então, pela proposta do ministro Dias Toffoli, uma vez que o recurso extraordinário passa a depender do crivo da repercussão geral. Nesse caso, deparamos-nos com uma situação de prisão provisória de um réu condenado em primeira instância pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
E assim como ocorre com diversos outros processos examinados na segunda turma, verificou-se na hipótese que a decisão que decretara a prisão preventiva fundamentava-se apenas na gravidade em abstrato. Ainda que nesse caso não houvesse condenação em segunda instância quando da apreciação do HC, em meu voto registrei desde logo minha inquietação com o mau uso que as instâncias ordinárias vinham fazendo da prisão provisória após a decisão do STF de 2016, que autorizara a execução da pena antes do trânsito em julgado. Na ocasião, ao criticar o alongamento desmedido das prisões provisórias, adverti o seguinte: assinalo também minha preocupação com a decretação da prisão preventiva de modo padronizado, sem que o magistrado aponte concretamente a necessidade da medida extrema. Nós admitimos que será permitida a prisão a partir da decisão de segundo grau, mas não dissemos que ela é obrigatória. Em 5 de 8 de 2017, mais uma vez no âmbito da segunda turma, reafirmei minha evolução no entendimento sobre o tema no julgamento do HC 136.720. Naquele caso, destaquei novamente um quadro reiterado de prisões provisórias alongadas que já estava a subverter em sua inteireza a conformação do princípio da presunção de inocência. Assim fica claro que minha mudança de posicionamento já em 2017 ancorava-se em um diagnóstico da verdadeira mudança nas relações fáticas e jurídicas subjacentes ao tema da execução provisória da pena. De forma cristalina, afirmo que o fator fundamental a definir essa minha mudança de orientação foi o próprio desvirtuamento que as instâncias ordinárias passaram a perpetrar em relação à decisão do STF em 2016. O que o STF decidiu em 2016 era que dar-se-ia condição para se executar a decisão a partir do julgado de segundo grau. Ou seja, decidiu-se que a execução da pena após a condenação em segunda instância seria possível, mas não imperativa. De fato, na própria ementa assentada no referido precedente, no HC 126.292, consignou-se a execução provisória da pena seria uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Todavia, a realidade é que, após o julgamento de 2016, os tribunais brasileiros passaram a compreender essa possibilidade com um imperativo. Entendeu-se equivocadamente que estávamos determinando a prisão em segundo grau sem nenhuma avaliação acerca de eventual controvérsia de possibilidade do recurso, da observância inclusive da jurisprudência de tribunais superiores e ainda quanto à possibilidade de decisão de segundo grau estar em contradição com o entendimento do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Talvez o maior ícone desse desvirtuamento das instâncias ordinárias tenha sido a edição, e não por acaso, da súmula 122 do TRF da 4ª Região, com o seguinte teor: encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. Tal entendimento sumular foi firmado pelo TRF em 14 de 12 de 2016 e sagrou-se como um mantra da execução provisória imediata da pena, ao largo de qualquer fundamentação da segregação. Posteriormente, em 4 de 4 de 2018, o plenário julgou o HC 152.752, o caso Lula, quando novamente me manifestei no sentido de que o julgamento pelo STJ seria a opção que confere maior segurança à execução provisória da pena. Isso porque, como anteriormente citado, o STJ pode corrigir questões relativas à tipicidade, à antijuridicidade ou à culpabilidade do agente, alcançando inclusive a dosimetria da pena. E isto me levou, inclusive, a destacar que, tendo em vista esses marcos, existiriam 3 possibilidades de antecipação da execução da pena. A possibilidade de antecipação da execução ocorreria com o trânsito em julgado progressivo da sentença condenatória. Parte dela já teria transitado em julgado.
E isto acontece no nosso sistema de maneira muito mais clara do que em outros sistemas, porque muitas vezes, concorrentemente, se utiliza dos recursos especiais e extraordinários e do habeas corpus. Então, pode haver, e os italianos falam do trânsito em julgado progressivo da sentença. A possibilidade de antecipação da execução da pena, na mesma linha do trânsito em julgado progressivo, decorrente agora da precipitação em habeas corpus do exame pelo STJ e pelo Supremo em questões iguais ou mais abrangentes que aquelas. Em crimes graves, a possibilidade de cabimento da antecipação da execução da pena para garantia da ordem pública, ou da aplicação da lei penal, como medida de caráter provisório, como se tinha admitido em 2009. Eu repasso, presidente, avançando para mostrar que tanto o Supremo como o STJ tem inúmeras decisões, ou em sede de RESP, de RE, ou em sede de habeas corpus, após as decisões de segunda instância, que revêem as decisões de segundo grau. A pesquisa da Folha de São Paulo anteriormente referida, diz que em cada 3 decisões, referindo-se ao STJ, de segunda instância questionada no STJ, pelo menos uma é revista. E muitas vezes não se trata de um juízo absolutório, mas de um juízo que muda o regime prisional. Por exemplo, o levantamento indicou que no STJ 63% dos recursos levaram até 1 ano para transitar em julgado, a partir da data em que o caso chegou ao tribunal. Já no STF, 77% dos casos, o tribunal analisou os recursos criminais em menos de 1 ano. Mas, em suma, aqui há uma discussão que temos que travar, que envolve normas de organização e procedimento. Já foi falado da demora que se tem, por exemplo, para dar um despacho de admissibilidade ou não de um RESP ou de um RE. Obviamente, isto é uma questão que não pode justificar a ablação de uma norma constitucional. Ao revés, temos que melhorar o sistema de funcionamento, a distribuição, o atendimento da... Ministro Gilmar, só para registrar que esse momento processual que Vossa Excelência acabou de citar, a admissibilidade do recurso especial, do recurso extraordinário, é um momento processual do tribunal local. Sim. Não é atribuição... Mais de 1 ano. Isso no tribunal local. Isso. Não são tribunais superiores. Veja, pesquisa recente de nossos assessores, um livro publicado, assessores da nossa corte, eles mostram em livro recentemente publicado, que foi organizado por assessores desta corte, mostrou-se que nos anos de 2017 e 2018, curiosamente, os anos seguintes, à mudança de entendimento do STF sobre a execução provisória da pena, houve uma verdadeira explosão do número de impetrações de HCs do Supremo. No ano da mudança do entendimento, a Corte recebeu, ao total, 6.491 impetrações. Após firmar a possibilidade de execução provisória da pena, foram impetrados 11.327 habeas corpus. E em 2018 chegou-se a 13.815. Ainda segundo dados dessa pesquisa, somente em 2018, os ministros do STF e os órgãos colegiados concederam 642 ordens de habeas corpus. Os principais fundamentos para ordens concedidas, e aqui para desalento daqueles que praticam o populismo penal profissional, os fundamentos são descabimento da prisão preventiva, necessidade do início da pena em regime mais benéfico, a primeira 20%, o segundo 16%, revisões da dosimetria da pena, 14%.
considerando os dados de 2018, podemos verificar que apenas 4% dos HCs concedidos pelo Supremo no ano passado versavam sobre os chamados crimes de colarinho branco, o que inclui crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Por outro lado, a esmagadora maioria das nossas concessões se referem a crimes de tráfico e furto. 49% a tráfico e furto, 9%. É o que nós verificamos, ministro Fachin, na turma, de maneira bastante evidente. Portanto, quando se faz o discurso de que esses HCs são concedidos para ricos, são concedidos para ricos e para pobres. Certa feita, num programa de televisão, eu fui perguntado por uma jornalista sobre esse assunto. E eu disse exatamente isto. E ela disse, mas por que eu não sei? Eu disse, porque jornalista gosta de rico, não gosta de pobre. Vocês não cuidam de pobres. A toda hora, ainda ontem, anteontem na turma, Vossa Excelência era relatora, um processo complexo, e nós tivemos a atuação da Defensoria Pública, discutindo temas e teses. Quantos casos são concedidos à questão do tráfico privilegiado, a aplicação do tráfico? Mas isso não aparece na mídia. E isso serve para mentes assanhadas fazer populismo judicial contra o tribunal. Ainda ontem, a Folha de São Paulo publicou um novo levantamento que indicou que a Defensoria Pública tem a maior taxa de sucesso que os advogados particulares quando recorrem ao STJ. Eu até fico com medo desse tipo de publicação, porque daqui a pouco os defensores públicos vão abandonar a atividade e vão passar para o lado privado, vão se sentir atraídos. Mas isto mostra exatamente a seriedade do trabalho que nós, costumeiramente, ministro Lewandowski, eu, ministro Fachin, ministra Carmen, nós destacamos a importância do trabalho da Defensoria Pública, das estaduais e da União, no âmbito da turma nesses processos. Agora, presidente, eu caminho para o final e vou acelerar, mas eu digo o seguinte, até mesmo o debate sobre que é de construção de iure constituendo ou eventualmente de lege ferenda do papel do STJ precisa ser verificado.